Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje sexta-feira, primeira sexta-feira do segundo semestre de 2020, dia 3/7/2020. Vamos lá, gente, hoje tem notícias interessantíssimas para nós. O dólar subiu muito pouquinho, 0,6%, isso é um valor muito tranquilo, com oscilação muito baixa, apesar que ele começou com a queda e depois aos pouquinhos foi subindo. E isso porque a balança de investidores internacionais de entrada de dinheiro aumentou um pouquinho, mas está bom, ficou em 5,35 o dólar, tá ótimo, dentro do equilíbrio, tá muito bom, obrigado. Bolsa de valores, hoje está com uma tendência de estabilização, as bolsas internacionais tá 0 a 0, não tá nem para cima nem para baixo, não dá nem para ver a tendência do jeito que tá a bolsa de valores. A do Brasil ontem fechou em 0 a 0, nem subiu nem desceu. Oh, que benção, ela tava até com uma tendência de subida e depois no final do dia foi caindo um pouquinho. Continuou nos 96 mil pontos e ali está, e ali ficou. Ok, gente? Vamos lá bater um papo sobre algumas coisitas aqui. Eu tava conversando com o pessoal, deixa eu ver aqui, o Vetus, saiu no Estadão. Tem gente que não gosta que fala dos jornais, mas eu não tenho esses preconceitos. Eu leio, depois eu mesmo filtro a tendência de um lado ou de outro. Nós temos que ter racionalidade suficiente para fazer tal situação. Com vetos, Bolsonaro sanciona a lei que obriga o uso de máscaras em espaços públicos no país. Meus queridos, é o que eu falei ontem. Ele pega e sanciona a lei e ele pega e tira alguns pedacinhos. Fala assim, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui é abuso, esse aqui é abuso, esse aqui é abuso. Ele coloca alguns vetos. Então, sabe, eu não sei qual que é o desespero do fake news. Vocês vão ver que tem uma reportagem de fake news. Ele mesmo falou ao vivo que vai fazer uma consulta popular porque não sabe exatamente se o povo quer ou se o povo não quer. Você tá entendendo? Porque não tem coisa só ruim, tem coisas boas ali também. Precisa pôr um limite ali no negócio, ó. E parabéns, presidente da República, adorei o que ele fez com esse negócio das máscaras, porque ele prezou a liberdade, isso que é o importante ter, certo? Liberdade de forma comedida, sem afetar o seu próximo. Se vocês querem que as pessoas usem máscaras, vocês têm que querer que invistam em consciência. Mas as pessoas não estão tendo consciência, professor. Então você invista e faça as pessoas terem consciência. Pega uma câmera, grava, fala assim, gente, olha, eu vou explicar isso. Porque até agora eu só tô tendo explicação de pessoas que provam o ao contrário. Falando que a gente fica respirando o próprio gás, CO2, fica respirando o próprio gás, que isso daí faz mal, deixa o nosso corpo com menos oxigenação e diminui a nossa potência respiratória, faz com que a gente tenha que respirar mais. Eu só tô vendo o inverso. Então, tem que explicar. Você que é um defensor afinco, explique. Todos os lados têm os dois lados. Repito, todos os lados têm os dois lados. Então, o lado que quer máscara tem provas que fala que é bom usar, e o lado que não quer máscara também tem provas que não quer usar. Cadê o meio termo? Pronto, o presidente da República acabou de fazer. Parabéns, foi no caminho do meio. É assim que faz e é assim que tem que ser feito com a lei da fake news também. Vamos lá. Presidente Jair Bolsonaro, sem partido, sancionou a lei que obriga o uso de máscaras em espaços públicos de todo o país, incluindo transporte como ônibus, táxi, carro de aplicativos, aeronaves e embarcações, visando combater o contágio do novo coronavírus. O despacho foi publicado nesta sexta-feira, dia 3, no Diário Oficial da União. Contudo, Bolsonaro vetou o trecho que faz referência ao uso de máscaras em templos religiosos, estabelecimentos comerciais, indústrias e órgãos e entidades públicos e quaisquer locais fechados que hajam reunião de pessoas. O presidente argumentou possível violação de domicílio por acabar conceito abrangente de locais não abertos ao público. Perfeito!
Porque quem que tem que ter responsabilidade, quem que tem que pedir é o dono da empresa. É a prefeitura que tem que colocar suas regrinhas, porque dentro da sua casa, quem coloca as regras são você. Se você não quer que use máscara dentro da sua casa, quando eu for te visitar, você vai pegar e falar assim, eu não quero que use máscara. Aí eu vou pegar e falar assim, então não entro porque eu quero usar máscara. Então eu vou entrar porque eu também não gosto. É assim que funciona. É assim que funciona. Isso se chama liberdade. Se você tem um consentimento diferente, uma crença diferente, isso é um problema seu. Se você quer convencer os outros de ter a sua crença, isso é um esforço que você tem que ter. É assim que funciona com tudo no planeta. É assim que funciona com tudo no planeta. A liberdade. Presidente da República foi perfeito. Em áreas públicas abertas, regras. Porque em lugar público vai pessoas que querem e que não querem. Então, para se evitar o problema, todos usam. Em locais fechados, cada um é responsável pelo seu narizinho. É assim que funciona. Parabéns! Achei incrível, maravilhoso. Já vamos entrar no negócio da fake news aqui. Também do jornal Estadão. Vocês falam que é tendencioso, eu tô achando o Estadão maravilhoso. Não vi nada tendencioso aqui. Maravilhosa notícia, perfeito. Bolsonaro diz que fará, abre aspas, consulta popular para decidir o que vetar no projeto de fake news. Para decidir o quê? Vetar. Quais são os pontinhos que precisa vetar? Maravilha, gente. Da onde que vocês estão vendo o problema? Isso é democracia. Se caminhar assim o governo dele, ele vai fluir, vai ser uma bênção. Isso é uma bênção, gente. Essa é a função de um presidente da República, é vetar abusos, é colocar o meio termo, saber que tem população que está lutando por uma questão que acha que é aquilo que é bom, outra parte da população que acha que aquilo outro que é bom. Não é porque ele ganhou sendo da direita que ele vai ter que ser só para a direita, governar só para a direita. Não é assim que funciona. O Brasil é formado de brasileiros mistos. Caminho do meio sendo implantado e agora esse governo vai, graças a Deus, graças ao santo Deus, algum espírito luminoso abençoou e acendeu a cabeça desse homem, graças a Deus. Antes tarde do que nunca, né? Estou achando maravilhoso essa forma de governar. Nem para um lado radical para um lado e nem para o outro lado. Isso é uma bênção, gente. Isso é uma bênção, hein? O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, dia 2, que poderá vetar o projeto de lei de fake news. Vetar o projeto, eles também estão foda, né? O jornal podia vetar alguns destaques, né? Das leis de fake news aprovado no Senado, se o texto chegar ao Executivo de maneira como está. Em live semanal do Facebook, o mandatário diz que caso o texto seja aprovado na Câmara, ele irá submetê-lo a uma consulta popular para decidir quais pontos serão vetados. Uma consulta popular entre aspas, porque a consulta popular teria que ser, como é que chama aquele que foi até negócio de arma lá, que é, eu até esqueci, coisa que vai lá, tem que até votar. E no caso ele vai fazer uma pesquisa popular em cima de, como diz, de redes sociais, alguma coisa do gênero, né? Com todo respeito, abre aspas, com todo respeito que tenho ao parlamento, vírgula, é o jogo democrático, ponto. Se for aprovado na Câmara, chegando para mim o projeto, eu vou fazer uma consulta popular para ver o que deve ser vetado ou não. A gente vai vetar e depois o parlamento pode, se entender que deve ser derrubado o veto, mudar. Faz parte da regra do jogo. É isso mesmo, afirmou Bolsonaro durante a transmissão ao vivo que faz semanalmente às quintas-feiras no Palácio. E se você não gosta, você tem que saber votar para quem você vai votar. Vote direitinho para um deputado federal, vote direitinho para um deputado estadual, vote direitinho para um presidente da República, vote direitinho para um governador e vote direitinho para um vereador. Então vote para todas as esferas, certinho, que você não tem problema nem dor de barriga. É assim que funciona. Então,
só passou isso na Câmara porque a quantidade de representantes do povo que foi eleito por voto decidiu que queria que colocasse aquelas coisas em pauta. E tem coisas de todos os partidos, tem coisa de partido comunista, tem partido centrão e tem partido da direita, tá lá um monte de coisa. É a democracia que funciona, isso se chama democracia. Se não for assim, vira ditadura, coisa que ninguém quer e que ninguém gosta, e assim acho ótimo, perfeito, presidente da República. Embora o presidente não tenha definido o que seria essa consulta popular, o Estadão apurou que a ideia é fazer um tipo de enquete pelas redes sociais. Nessas mídias, no entanto, ele falará para os seus próprios seguidores. Tudo bem, que ele vai, claro que ele vai falar para o próprio seguidor, ele vai falar para o contrário. Ele vai, quando a mídia, pelo que eu sei, ela é aberta, meu querido. E as pessoas podem pegar e falar para assim, ó, vamos todo mundo lá na rede social do presidente lá e vamos votar tal. É simples assim. Não vejo problema nenhum. É isso aí, eu tô vendo um pouquinho de tendência, mas não é daquela filtradinha e tá resolvida. É isso aí, vamos lá. Vamos ver outra matéria aqui. Vamos ver outra matéria que eu estou achando maravilhoso. Vamos falar mais um pouquinho de política, depois nós voltamos pro lado financeiro aqui. Bolsonaro... Esse aqui é do Correio Brasiliense. Bolsonaro é aconselhado a demitir ministros radicais. Concordo. Como Salles e Araújo. O Salles, eu não sei se ele é tão assim radical. Eu não vejo esse cara como radical. O Araújo, eu vejo ele com um pouquinho radicalizez. E eu acho que não é nada bom, nada sadio para um planeta global, para o mercado econômico. Então, o nosso ministro de Relações Exteriores, ele precisa ser um pouquinho mais neutro, ele precisa ser neutro com uma tendência para o Bolsonaro. Neutro com uma tendência para o Bolsonaro. E não, vamos lá, porque se tiver qualquer coisa de comunismo, não pode fazer isso aí, não. Mas é porque a China... Não interessa se é a China ou se não é. Isso daí é uma coisa interna. O ministro de Relações Exteriores não pode falar mal de nenhum país. Seja Cuba, seja Venezuela, seja o que for. Ele é um representante de um CNPJ, de uma pessoa jurídica que representa uma sociedade mista e não uma sociedade só de um lado. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Porque é essas coisas que faz, numa troca de governo de um lado para o outro, fazer o Brasil nunca andar. Então nós temos que parar com essas coisas, não interessa nem se não pode pôr nem gente de esquerda, nem gente de direita. Tem que pôr as pessoas búdicas, isentas, que amam a tudo e a todos e tentam entender a situação de todos os lugares. Esse é a forma de fato diplomática. Por isso que fala, você tem que ter diplomacia, você tem que ser, quando você tem conflitos, problemas, você fala, todo mundo fala, isso aí entrou até no dicionário, você tem que ter diplomacia. O que significa diplomacia? É o que o ministério desse homem faz. Diplomacia é você escutar muito, entender a situação de cada lugar e falar, olha, a nossa posição é tal, mas respeito a sua. Então, siga com a sua versão que você acredita ser linda, maravilhosa, e deixe-me eu seguir da forma que eu quero fazer. Mas dinheiro não tem religião. Dinheiro não tem fronteiras. Certo? Então, economia, se trava em ideologia, coisas assim, precisa de diplomacia nesse lugar, não acho. Agora, o de meio ambiente lá, que eu vi ali, rapaz, eu não sei. Eu vou falar pra você, eu sinto que esse homem, ele faz o que mandaram ele fazer. Não é dele. Eu não sinto que seja uma coisa assim. Eu não consigo ver radicaleza nesse cara, nesse rapaz. Eu não consigo ver. Tudo bem que tá deixando a Deus dará e deixando a coisa bombardear. Eu acho que o governo vai ter que trocar ele, sim.
porque está afetando muito o comércio exterior, principalmente com a Europa e tudo mais. Aí vocês vão falar assim, mas professor, cara, é só colocar o ministro que aceita mais coisa e joga as Forças Armadas lá, para ficar de olho, ficar com o zoião grande. Acabou o problema. Qual que é o problema? O IBAMA, ele tem que proteger sim a floresta. O povo lá não pode sair pegando terra do jeito que está fazendo. Isso daí não pode. Gente, nós temos muita terra ociosa no Brasil. Muita. Eu pego, às vezes, quando vou viajar, muito raro, mas quando eu vou viajar, eu pego o carro e saio andando, eu fico vendo só terra, sem nada, sem uma vaquinha, sem plantar nada, sem nada. Ou então planta uma floresta, ou então faz alguma coisa. Não, mas se planta floresta, depois não pode cortar. Aí, você tá entendendo? Essa é a legislação que precisa arrumar. Se eu plantar uma árvore na frente da minha casa, eu quero poder amanhã passar uma motosserra nela. Isso é um direito que eu tenho que ter. Na frente da minha casa, na calçada da minha casa, eu planto e arranco a hora que eu quiser. Eu tenho que ter esse direito. Isso aí precisaria ser aprovado urgente, alguma lei para isso daí. Por quê? As pessoas têm que ser responsáveis pela própria casa. Hoje, eu converso com um monte de gente. Um monte de gente não planta árvore porque fala assim, se eu plantar depois não posso tirar. E se der um problema no encanamento? Aí eu preciso arrancar ela porque a raiz dela saiu comendo tudo. Eu não vou poder arrancar. E se ela estiver muito grande e poder cair em cima do meu telhado e começar, eu não vou poder arrancar. Agora, se pudesse arrancar, eu ia arrancar e plantar outra para ela voltar a crescer de novo. Arrancar, plantar outra, voltar a crescer, fazer um ciclo. E até colocar uma outra versão de árvore, porque aquela cresceu muito, aí coloca uma outra, coloco outra, e assim ia fazendo. E isso precisa mudar, hein? Precisa mudar. Então, a gente não pode ser nem radical para um lado, de não poder fazer nada, e nem radical do outro, falar, sorta tudo. Volta de novo no caminho do meio. O caminho de Buda. Espero que tanto a esquerda quanto a direita entenda isso daí. Bom, pra gente... Vamos bater papo aí. Pra gente poder entender, o governo do PT... A gente ficou com o governo da esquerda muito mais. Ficou 30 anos, né? Porque foi 8 anos de FHC, mais 20 anos de PT, não foi? Mais 16 anos de PT, então nós estamos falando de 25 anos de esquerda. Em 25 anos de esquerda não conseguiram implantar comunismo. Por quê? Porque aconteceu a mesma coisa que está acontecendo com o Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro, que o povo esquece. O Lula não conseguia governar, gente. O povo não lembra, mas não conseguia governar. Aí o que eles foram fazendo? Foi aprovando uma leizinha aqui, outra ali, outra lá. Aí foi entrando a cultura comunista, mas eles tiveram 25 anos. E essa cultura bolsonarista, ela também está entrando. Vocês acham que não está entrando? Esses vetos que o presidente fez, está entrando. Essa mudança um pouquinho da questão do currículo educacional, aos pouquinhos, isso é natural, gente, é assim que funciona. Leva tempo para implantar e leva tempo para desimplantar, implantar outra coisa, e nesse leva tempo daqui, leva tempo lá, todo mundo experimentou um pouquinho aqui, um pouquinho lá, depois chega no e fala assim, olha, pela experiência eu prefiro esse, eu prefiro aquele, eu prefiro esse, é assim que funciona. Isso é democracia, gente. Isso é amor ao próximo. Nós não estamos tão feios do jeito que o povo pinta, não. Revista Veja. Velocidade da epidemia de coronavírus no Brasil diminui, mostra estudo. Maravilhoso essa notícia, maravilhoso. Você vai poder abrir os comércios, por isso que está abrindo os comércios em alguns lugares. Vamos rezar para que nós não tenhamos subida, mas isso é um ótimo sinal. Em São Paulo devia abrir tudo, né? Porque o homem já até desarmou já as barracas lá, os hospital de campanha, né? Que durou tão pouquitinho o hospital de campanha que eu não sei não, rapaz, mas vamos lá. Eu tenho minha purga atrás da orelha em relação a isso, mas vamos lá. Agora tem uma outra nota aqui, não sei nem se vai dar. Isso aí saiu da Infomoney.
O futuro da Sabesp, o Josley Day e bolha, entre aspas, pós-pandemia, segundo Meirelles. Eu quero saber esse negócio da bolha. Eu gosto desse ministro da Fazenda. Esse cara é inteligente, rapaz. Esse cara é um cara bom, Tudo bem que ele anda mais pro lado do outro lado da mãe. Foi onde ele conseguiu crescer, né? Fazer todo o seu estudo, seu entendimento. Deixa eu ver onde está escrito do bolha. Liquidez. Eu quero ver se está aqui a bolha. Vamos lá. Liquidez igual bolha. Quando acontecem grandes crises, como a que vivemos agora, os governos geralmente respondem com injeção de dinheiro na economia e outros incentivos. E sempre aparece alguém falando abre aspas, isso vai dar inflação e bolha, fecha aspas. Sempre que alguém fala em injeção de liquidez, em incentivos econômicos, já aparece alguém falando isso vai dar inflação e bolha. É claro que, com um ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, nós tínhamos que perguntar isso. E a resposta foi o seguinte, abre aspas, olha, vamos devagar. Não existe necessariamente um estouro de bolha ou crises em função de expansões sustentáveis, desde que as coisas sejam feitas na hora certa. Há necessidade sim de expandir, mas cabe ao Banco Central tomar as suas decisões. Lembra? Ou seja, pode acontecer, mas tem que ser controlado e muito bem medido. Ele tem que ir injetando e tirando no momento que for necessário. Abaixa a Selic porque está em crise, assim que começa a subir, vai subir na Selic, é o que ele falou. Tá perfeito, é isso mesmo. Uma coisa momentânea, como se fosse um instrumento de freio e aceleração, como se fosse os pedalzinhos do carro, aceleração e freio, perfeito. É isso mesmo, é o que eu acredito e foi muito bem moderado e muito bem inteligente as falas desse homem. Gente, jamais a verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.